do Senhor, amém? Nós queremos louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar em sua presença, pela sua bondade, infinita misericórdia. O desejo do meu coração é que Deus continue abençoando ao pastor que preside esse ministério, que foi meu pastor de honra também, né? Há 18 anos atrás, 19 anos, eu estava pregando nessa igreja aqui embaixo, não era aqui em cima. Então, algumas pessoas para mim são muito novas aqui, outras eu estou revendo. Fui consagrado a pastor aqui também. Fui evangelista por 8 anos aqui. Então conheço muito bem, alguns irmãos, outros estou conhecendo mais. Que Deus venha abençoar os oficiais dessa casa, os obreiros, os que faz parte do corpo de membro, e aos que visitam, que o bom Deus também te abençoe. Amém, irmãos? É porque lá na minha igreja lá, cadê o pastor? O Renato, né? Lá não é salinha, é escolinha. Na minha igreja, porque tem a escola bíblica e tem a escolinha das crianças. Por isso que eu falei escolinha. Amém? Irmãos, texto esse a qual Deus acendeu no meu coração aqui sentado, eu quero compartilhar essa lembrança de Deus aqui. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios 3, versículo 14. Quem achou, diga amém. Por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra que recebe o nome. Peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, que conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante ao seu Espírito no íntimo de cada um. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, é conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Tome seu assento, por favor, queridos. Existem alguns personagens da Bíblia que têm um conhecimento vasto sobre o mundo espiritual. Ao Antigo Testamento, poderia ressaltar alguns aqui, mas não quero me prender a isso. Mas na Nova Aliança, depois do nosso Senhor Jesus, claro, uma das pessoas que tem um conhecimento muito grande do mundo espiritual e faz uma releitura, né, de nomenclatura sobre o mesmo, é o apóstolo Paulo. Quando você pega a carta aos Efésios remotamente, no campo hermenêutico, você faz uma comparação com 1 Timóteo, 2 Timóteo, você entende que ambas as 3 cartas se referem à mesma geografia. No campo remoto, a carta aos Efésios vai dar à comunidade e ao povo que ali está. 1 Timóteo, 2 Timóteo é dada a liderança de Éfeso, que é o próprio Timóteo. Então as 3 cartas se remetem ao mesmo local. E quando você percebe aqui, quando Paulo vai chegar aos Efésios, é um tipo de homem que tem uma percepção do mundo espiritual, daquilo que vai acontecer e o nível de oposição que ele vai ter. Era normal o apóstolo Paulo chegar em algum certo local e sempre buscar primeiramente a oração. Quando você pega a segunda viagem do apóstolo Paulo, sua segunda viagem missionária, em Atos capítulo 18, ele vai encontrar com um homem chamado Áquila e Priscila. Ele vai simpatizar com Áquila porque era fazedor de tenda.
embora fazer tenda não seja o ofício do apóstolo Paulo, mas um hobby que ele aprende nos intervalos na escola de Hilel, porque o ofício do mesmo era rabino e tinha uma das cadeiras do sinédrio. Ainda que ele venha simpatizar, porque esse homem tem como ofício o hobby que ele tinha aprendido, o verso 19 vai dizer que, viajando ele para Éfeso, os deixou ali. Você percebe que Áquila e Priscila é deixado em Éfeso. Porém, quando você pega 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, vai dizer: quando eu cheguei em Éfeso, roguei a ti, Timóteo, que permanecesse em Éfeso para pregar contra aqueles que falam sobre fábulas e fogem da sã doutrina. Havia um problema na igreja de Éfeso, de um grupo chamado gnóstico. Esse grupo gnóstico, eles separavam a igreja em 3 partes: os psíquicos, os pneumáticos e também os materialistas. E para eles os pneumáticos eram o mais importante, como se desejar algum material fosse pecado. Além desse grupo dividir a igreja, eles pregavam 2 tipos de vertente teológica que é antibíblica, uma chamada docetismo e outra chamada ascetismo. O docetismo religioso era o tipo de pregação aonde que a manifestação cristocênica não é teofânica humana, mas somente em espírito. Para eles, o corpo era um aprisionamento da alma, da nefesh, da neshama. Então você poderia muito bem fazer o que quisesse com o teu corpo. E para isso pregava-se o ascetismo religioso, que é o alto flagelo e o fragmento corporal. Então valia tudo, prostituição, acabar com o corpo, porque Deus só quer a sua alma. Então Timóteo, quando chega em Éfeso, há problemas que têm que ser resolvidos, porém, Éfeso é algo extraordinário, uma grande oportunidade que Deus queria fazer através do apóstolo Paulo. Ele chega em Éfeso, ele faz uma releitura do mundo espiritual, para entender o nível de oposição que ele encontraria naquele local. Exemplo, quando você vai estudar sobre as merídias, sobre as partes angelicais, o apóstolo Paulo, como rabino, entendia muito bem sobre isso. Segundo São Tomás de Aquino, existem 9 classes angelicais e merídias, mas Maimônides vai dizer que existem 10. Entre as merídias, alguns vão ressaltar também aquele episódio da rebelião do anjo que alguns chamam de Lúcifer, que na realidade é um erro da Vulgata. O nome dele na cultura judaica se chama Samaesa, que vem da raiz hebraica chamar, que é aquele que segue em obediência. Perdendo a virtude, chama-se Samael. Esse mesmo querubim, que é o querubim da rebelião, ele vai conseguir arrebatar a terça parte dos anjos ao seu favor. E quando você pega essa leitura do mundo espiritual, tu percebe que se este querubim tem a terça parte dos anjos, então Deus tem 2 partes. Então para cada demônio que se levanta contra a igreja, tem 2 anjos a favor dela. Então você pode perceber que no campo do mundo espiritual, a gente está na vantagem. Quando você percebe essa situação, você fica mais confortável. Uma pessoa que tem conhecimento do mundo espiritual e sabe quem é Deus na sua vida, sabe que Deus não tem oponente, Deus não perde batalha. Se lembra do episódio onde estava o profeta Eliseu ali sentado e o moço ali? Profeta é uma coisa, moça é outra. E o moço não tinha um conhecimento que o Eliseu tinha sobre o mundo espiritual e sobre o seu arquétipo. Ele vai perceber que o exército de Sanaqueribe estava cercando o local e vai acordar do profeta. E o profeta diz para ele assim: rapaz, há quanto tempo tu anda comigo e não consegue ver o que eu vejo? Porque o fato de estar na mesma tenda não quer dizer que você vê a mesma coisa que eu vejo. Estar na mesma tenda não remete a ter a mesma visão. Ainda que Deus é coletivo, mas é questão de visão, às vezes Deus é seletivo. Então anda, mas não consegue ver aquilo que você vê. Então o profeta vai dizer: olha, você não vê do que eu vejo, eu vou orar para que Deus abra os seus olhos. Quando o profeta começa a orar, Deus abre os olhos do moço e ele percebe que o exército de Sanaqueribe não chega nem perto. Quando Deus abre os olhos, o mundo espiritual se descortina para ele, ele grita: meu pai, cavalos e cavaleiros de guerra. Eliseu diz: já que você viu, então entenda, maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Então você pode perceber que nessa leitura do mundo espiritual aqui, existem algumas vertentes a ser esclarecida. Exemplo, depois que acontece o campo da rebelião, havia naquela época uma harmonia entre os 2 mundos, aonde antes da queda, todo ser espiritual tinha autenticidade de tocar naquilo que é físico. Você pega a estrutura do capítulo de Ezequiel, que diz que este querubim, ele andava sobre pedras preciosas, quer dizer que ele tinha, mesmo tendo um corpo espiritual, ele tinha um poder de
de tocar naquilo que era físico. Depois da queda, houve as proibições, as mitzvot, que proíbe para as merídias a manifestação no mundo físico. Então, se antes ele poderia pegar esse case, hoje a mão ela passa direto acerca dos demônios. Para abolir esta lei, ele possui corpos, mas os anjos não. Os anjos têm uma habilidade que Deus dá de forma temporária, chamada teofania, que é visitação de uma divindade em forma humana. Você pega Gênesis capítulo 18 e você percebe que quando Deus visita o próprio Abraão, Deus visita em forma humana, junto com dois anjos. Em forma humana, teofânica, pode sentar, comer, beber e vestir. É por isso que a Bíblia vai dizer que muitos, sem saber, hospedaram o anjo em sua casa. Na sua grande maioria, Deus vai testar a nossa tzedakah e a nossa caridade com visitas divinas, você achando que é humana. Lembra do episódio que alguém do nada aparece e te pede alguma coisa? Na sua grande maioria, pode ser um anjo em forma teofânica, testando se a tua caridade é teórica ou é prática. Então você pode perceber que nesse conceito de teofania, os anjos podem tomar uma forma humana, mas os demônios são proibidos. Então o apóstolo Paulo é o tipo de pessoa que quando chega em um certo local, ele conhece este mundo, mas conhece muito bem o outro também. Então quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, ele percebe que uma grande oportunidade foi dada a ele, porque Éfeso é um lugar onde tem muitas almas a ser conquistadas. Então quando ele chega em Éfeso, ele vai deixar ali, na ausência dele, o nível de oposição foi tão grande que ele teve que voltar. E aí você pega 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8, já vou entrar no texto, irmão. 1 Coríntios 16, 8 diz: ficarei em Éfeso até Shavuot, Pentecoste, porém uma grande porta me abriu. Olha a percepção aqui de porta, escute bem, ele está dizendo, uma grande porta me abriu, porque ele não pode falar pelas pessoas que não têm percepção de porta. Uma grande porta me abriu. Eu não posso falar por você, mas eu posso falar por aquilo que Deus me mostrou. Uma grande porta me abriu. A segurança é pessoal e não coletiva. Culto, ainda num grupo coletivo, percepção de oportunidade nem sempre é coletiva. Tem gente que não viu nada até agora, mas tem gente aqui que sabe que grandes portas já se abriram neste lugar. Uma grande porta me abriu, porta promissora e eficaz. Então preste bem atenção, o que é Éfeso para o apóstolo Paulo? Uma porta que não vai abrir, mas que já está aberta. E eu vim liberar algo aqui para o teu coração, porque se Deus me lembra esse texto sentado ali, e não há esboço nenhum, é porque hoje é um culto aonde Deus vai abrir para muitas pessoas a percepção que não tem porta fechada, mas há uma porta muito grande, já aberta para a tua vida, e é porta grande e promissora. Só que porta não tem perna, quem tem perna é você que tem que perceber ela e ir diante dela. E alguém levantou a mão para dar glória a Deus lá atrás. E eu estou dizendo hoje aqui, irmão, aleluia, que seria até uma afronta você fazer campanha para abrir porta sobre aquele que tem a chave. Irmão, aleluia, Deus tem a chave, a porta não vai abrir, ela já está aberta diante de você, aleluia. E este ano ainda é um ano de grandes oportunidades, amém ou não amém? Então quando o apóstolo Paulo diz que tem uma grande porta, ele corre novamente para Éfeso, em Atos 19, a partir do versículo 1, chegando lá, ele encontra 12 homens, quantos homens? Ele pergunta para os homens, vocês conhecem o Espírito Santo? Aos homens, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Aí ele vai dizer assim, mas em que vós conheces então? Nós conhecemos o batismo de João. Ah, mas como conhecer João e não saber o que João pregou acerca daquele que vem após ele? Porque João disse que aquele que vem após mim é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. É necessário que eu diminua para que ele cresça.
Eu batizo com água, oh glória, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E a Bíblia diz, olhe para cá. Aí o que Paulo está entendendo? Olha o que Paulo está dizendo. Eu vim aqui falar sobre decretos. Eu estou pegando culto, irmão. Então Paulo falou assim para eles: se submeter à minha visão, o Espírito vem. Aí o texto vai dizer: quando Paulo impôs as mãos, o Espírito veio. Porque o Espírito só vem quando há submissão ao líder atual. O Espírito veio e começaram a falar em outras línguas. O que é língua estranha, irmão? Básico, teologia, é edificação pessoal. Falaram em outras línguas e depois profetizaram. Qual é o conceito hermenêutico? Não dá para profetizar para fora o que eu não tenho por dentro. O que Deus vai fazer hoje aqui não é de fora para dentro, é de dentro para fora, irmão. Eu vou liberar isso aqui, se você quiser receber, você dá glória a Deus, irmão. Deus vai encher você com o Espírito dele hoje aqui nesse lugar, para depois te dar autoridade para profetizar para quem está no ambiente externo, sobre aquilo que Deus está colocando dentro de você. E eu vou dizer uma verdade aqui: profecias e palavras proféticas não são motivacionais, são decretos que correm o mundo espiritual para reger resultado pelo mundo físico. Eu estou sentindo a presença, e presença não se finge, tá, irmão? Se sente no corpo, olha para cá. Então são 12 homens profetizando. Paulo só precisou de 12 homens liberando decretos para a geografia de Éfeso. Tu não entendeu ainda? Não foi muita gente, é 12 homens que primeiro falou em línguas estranhas, edificou a sua vida diante do eterno Pai, e depois profetizou com autoridade palavras de decreto que regeram resultado para o mundo físico. Você entendeu? Eu acho que aqui, pelo menos, se tiver 12 pessoas cheias do Espírito de Deus, para pegar e liberar palavras para a geografia de Curicica. Tem alguém aqui comigo ou não? Para pegar a tua pampa e acendo de remíntia, lubritica a sarária. Se você pegar a de renemanto de rebápria e começar a liberar decreto aqui, te prepara. Esses decretos do mundo espiritual vai beijar o mundo físico, e quando beijar o mundo físico, te prepara. Algo extraordinário vai acontecer na tua vida após esse culto. Eu vou repetir porque alguém lá atrás levantou a mão para adorar o Senhor. A partir de hoje, levanta a tua mão para cima e aproveita aí e libera palavras de autoridade sobre a geografia deste local e sobre a sua casa também. Quando ele libera a palavra do decreto, irmão, Sol maior, Sol maior, Sol maior. Quando eles começam a liberar a palavra, eu quero contextualizar isso aqui, tá, irmão? Com Bíblia. Atos 19, versículo de número 5 em diante, os caras foram batizados, falaram em línguas, depois profetizaram. Olha isso aqui, irmão, eram 12 homens, verso 7. Depois que eles profetizaram, irmão, que está no verso anterior, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga. Olha o verso 11. Depois, Deus, pelas mãos de Paulo vai manifestar serviço sobre as profecias que foram li. Ao texto vai dizer, a palavra já tinha sido liberada, irmão. O texto vai dizer que os lenços e os aventais de Paulo eram colocados sobre os enfermos. Olha isso aqui, 12 pessoas profetizando, e a manifestação do resultado demorou 2 anos e meio. O que aconteceu? Está no texto. As enfermidades não eram curadas, fugiam dos corpos.
Eu vou repetir isso aqui para tu entender. Ele fa sweet from India. Me canto e pra Sibrio penência. No canto e primácio e bria fomenente até bria sai. Não é curado não. A enfermidade fugiu dos corpos da vítima. Não entendeu? É como se a palavra foi tão forte que a enfermidade começou a errar o teu corpo. Se tu ia para a esquerda, ela corria para a direita. Se tu ia para a direita, ela corria para a esquerda. É como se ela não tivesse mais autorização de acertar teu corpo. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito, porque a minha fé não é histórica e o meu Deus não mudou. A mesma coisa que Deus fez lá, Deus anacronicamente pode vestir os nossos dias de hoje. E eu vim profetizar que Ele é poderoso nesse culto para fazer toda a enfermidade que estava afligindo a tua alma fugir do teu corpo físico a partir de agora. Se você acredita, levante a tua mão que eu vou profetizar. Eu profetizo que hoje essa enfermidade pode ser física, patológica, emocional, burnout, depressão, tag, toque, pode ser uma enfermidade espiritual. Ela vai correr do teu corpo hoje neste lugar. Te prepara, tu vai ter uma vida saudável a partir deste culto. Só quem recebe essa palavra. Alguém já deu glória a Deus ali atrás, aqui na frente. Eu ouço línguas estranhas aqui ainda. Quem pode levantar a mão e adorar? A enfermidade está fugindo do seu corpo hoje nesse lugar. Aí o texto continua. Depois que as enfermidades fugiam, os demônios malignos se retiraram. Agora eu sei que você é crente. Quantas pessoas tinham lá, pastor Sandro? Quase 400 mil. Se tivesse hospital, acabou a consulta, irmão. Não tem mais ninguém doente. Fugiu tudo. E os demônios fugiram dos corpos. É aí que Paulo disse: a minha luta não é contra a carne, nem contra, porque o demônio não está mais aqui. Fugiu tudo para a região celestial. Vocês estão aí, né? Que aqui não tem mais ninguém demoniado. Você pode provar? Claro. Atos 19, verso 25 diz que é um tal de Paulo que convenceu toda Éfeso e quase toda a Ásia. Então Deus não operou só em um, Deus operou na cidade toda. Sabe que acabou? O texto continua que os que faziam magia não aguentaram, foram para as praças e queimaram seus livros de magia e disseram: nós queremos o Deus de Paulo. Eu vou liberar algo aqui, você recebe ou não? Oh, glória a Deus. Do levará manto de homenência. Eu acredito que toda igreja que é implantada em um local, ela tem cobertura de autoridade geográfica sobre ele. Então eu estou profetizando que esta igreja plantada tem uma autoridade territorial sobre esta localidade. Então, se 12 homens profetizando junto com Paulo já fez tudo isso, imagine a quantidade de pessoa que tem aqui. Eu convido hoje, irmão, aleluia, aqueles que estão familiarizados com profecias e são profetas e profetizam e sabe daquilo que eu estou falando. Eu estou dizendo hoje aqui que Deus é poderoso para visitar esta rua, a rua de trás, a praça de lá, do outro lado, da esquerda também. E todo demônio alojado em alguma casa vai ter que pegar a bagagem dele e bater em retirada hoje. Alguém recebe, alguém já levantou a mão para adorar. Eu também estou profetizando que Deus é poderoso para visitar e varrer qualquer tipo de enfermidade hoje aqui. Eu estou dizendo ainda que os que praticam magia
magia negra vão subir essa escada para entregar a sua vida a Jesus de Nazaré aqui. Ai, alguém levantou a mão para adorar. Tem alguém aí para concordar isso comigo nesse lugar? Ei, tu leva a bomba da saraia. Eita, tem gente ali adorando, tem gente ali profetizando. Tem alguém aí, aleluia? Tem alguém que concorda com esse negócio ainda? Que Deus é poderoso para virar Curicica de cabeça para baixo. Ah, irmão, tu não entendeu ainda? Se Deus consegue convencer 400 mil pessoas, o que Deus faz com esse bairro aqui, hein? Só 12 pessoas profetizando. Eu acredito que este ano Deus é poderoso para fazer um barulho tão grande em Curicica que não vai ter demônio para aguentar o poder que vai descer sobre nós. Eita glória! Tem alguma testemunha aqui que acredita nisso ainda, irmão? Vai ficar legal agora. Só que tem um detalhe. O que eu disse que aconteceu em Éfeso? Porta grande e promissora aberta. Você crê que hoje Deus abriu uma grande porta para você? Promissora e aberta. Em Éfeso as enfermidades fugiam. Tu crê que hoje a enfermidade pegou e desceu as escadas, ó, perto da paquete quer fugir? Você acredita que hoje os demônios pegaram a bagagem dele? Eu vou dizer mais ainda. O espaço e tempo é para você. Deus é atemporal, não está preso espaço e tempo. Aqui a tua casa é a mesma coisa. Então Deus que está fazendo aqui também está limpando a tua casa lá para a glória de Deus. Porque se não tem demônio em Éfeso, houve o que? Uma limpeza territorial. Se Deus limpa uma cidade e não limpa a tua casa, então eu profetizo, enquanto você levanta a mão para dar glória, quem não é da casa vai ter que sair da casa hoje lá. Há uma limpeza territorial lá na tua casa, recebe ou não? Seta maligna, dardos inflamáveis, mortandade que assola o meu dia, praga que chega à tenda, tudo que não presta, quando você chegar em casa, já saiu da tua casa. Só fica na casa quem é da casa. Você recebe essa palavra ou não? Aí depois de tudo isso, o apóstolo Paulo percebeu que há uma diferença em questão de manifestação entre línguas estranhas, edificação pessoal, profecias, edificação coletiva, decretos liberados, execução de serviço e manifestação de milagre. Porém, há uma questão entre você conquistar e você permanecer com a conquista. Então o apóstolo Paulo entendeu: a porta já está aberta, o corpo já está saudável, o demônio já foi embora, os da magia se converteram. Como é que eu permaneço com esse grupo assim? Aí ele vai lá para Efésios capítulo 6. Portanto, irmãos, fortalecei-vos do Senhor e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu vou dizer algo aqui, não sei se você percebeu. A armadura é confeccionada no outro mundo para vestir você nesse. Como é que dá certo? Se a gente é um ser carnal e o que é confeccionado é no outro mundo. Porque você tem duas naturezas, né, irmão? Não deu tempo para explicar isso aqui. Mas a armadura não foi feita para Sandro e nem para Renato. A armadura é de Deus. Se você pega o conceito hermenêutico aqui, não imediato, só inicial, só uma proposta inicial, é loucura. Porque a armadura não foi feita para mim, ela é de... O que ele está querendo dizer é que Deus está tirando dele e colocando em você. Irmão, imagine a cena, Deus dizendo: eu vou tirar de mim,
porque a armadura eu não fiz para você, a armadura é minha. Eu vou tirar de mim e vou vestir você. Como é que funciona isso? Aí ele vai dizer: cingi-vos de toda a verdade, depois colocai a couraça da... Por que o cingimento vem antes da couraça? É sequencial, simples. Já viu aquela luta antiga de gladiadores? Aonde os gladiadores, antes de colocar a couraça, botavam uma roupa flexível. Já viu? Sabe o que é, irmão? Porque se ele coloca a couraça e não coloca esse cingimento ao movimento dele na batalha, a própria couraça machuca o corpo dele. Então, para ter movimento e não se machucar, Deus falou: eu não posso colocar a couraça se antes cingir-vos de verdade. Sabe o que Deus está dizendo? Que quem não quer a verdade, coloca a couraça, nem precisa profeta, ele vai se machucar sozinho quando se movimentar. Então não precisa de revelação, irmão. Tu vai perceber que no movimento do corpo dele, ele vai sangrar sozinho. E aí Deus está dizendo: não quer sangrar? Tem que aceitar a minha verdade. É por isso que a armadura de Saul tirou o movimento de Davi, porque a armadura de mentiroso não funciona em pessoas que trabalham com a verdade. Aí eu queria que você segurasse a mão de alguém que está ao teu lado. Eu vim pregar, irmão. Coloca aí, segura a mão de alguém que está ao teu lado. Diga para essa pessoa assim, ó: não importa ontem, nem mês passado, Deus quer saber o de hoje. Quem quer hoje a verdade dele, levanta a mão para cima. Eu vim profetizar, recebe essa palavra aí, que o meu Deus vai te dar cingimento de verdade. O que é isso, pastor Sandro? Ele vai te dar movimentabilidade no campo de batalha. Nessa batalha você não perde. A armadura dele vai te dar movimento. A flecha não te pega, dardo não te pega, seta não te pega. Percebeu a Bíblia lá em 1 Samuel 18? E quando Saul jogou a lança sobre Davi, ele se movimenta para a esquerda, e nem uma e nem duas vezes, mas por várias vezes a lança foi jogada. Mas quem tem verdade de Deus tem movimento na batalha e não é atingido por ela. Aí depois que dá o cingimento da verdade, ele fala: se aceitar a minha verdade, eu boto a couraça. Eu vou colocar a couraça para quem aceita a verdade. E se aceitar a couraça, eu vou vos preparar com a sandália. Preparando com a sandália, eu vos dou o escudo. Aceitando o escudo, não vou nem falar de escudo que o meu tempo está acabando. Aceitando o escudo, eu não entrego a espada, eu boto o capacete. Sabe por que, irmão? Não dá para entregar a espada para pessoas que não têm a mente protegida. Pessoas que têm espada e não têm capacete para proteger a tua cabeça, a sua mente, você é um perigo para você e para os outros. Você mata em nome da verdade. Então, antes de entregar a espada, hoje é o culto que você não está vendo, mas está descendo um capacete aí para proteger a tua mente. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Enquanto você levanta a mão para dar glória, eu vim profetizar que um capacete está descendo hoje sobre a tua cabeça. E esse capacete vai proteger você de doenças emocionais. Eu vou profetizar isso aqui, porque tem gente aqui à base de remédio, eu sei, alai de cobápria, não ia ser improbiar. Cheia, mas ele vai proteger a tua mente de tal forma que a depressão, a ansiedade, o transtorno ansioso, o burnout, o toque não vai aguentar. Eu estou profetizando que vai descer, irmão. É só eu que estou sentindo, mas há uma presença de Deus tão boa aqui. Você está sentindo aí atrás, aqui na frente já tem gente aqui tomado por Deus aqui. Vai descer sobre a tua cabeça um capacete, e eu vou dizer uma verdade bíblica. Olha para cá, eu não sou imprudente, irmão, mas eu conheço
a cura. Eu sei, irmão, que para o campo da fisiologia é um desgoverno químico cerebral, onde as ondas sinápticas não trabalham entre os neurotransmissores. No conceito espiritual é outro tipo de coisa que se dá. Então, irmão, a medicina dá um paliativo, a psicologia te dá a ferramenta, mas só tem um que cura esse negócio, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele cura do corpo, da alma e do espírito. Eu vim aqui profetizar. Ele está botando o capacete hoje aí. Pastor Sandro, como é que eu vou saber? A meia-vida do remédio mais forte é 2 dias. Se Deus tocar no teu coração, se passar um dia, já dá glória. Se passar 2 dias, dá aleluia. Se chegar uma semana, marca o culto. Se chegar um mês, grita: Jesus botou o capacete e me